Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo chegando para vocês aí através do YouTube e vídeos falando sobre conhecimento, sobre informação construtiva, sobre informações positivas. E essas informações são maravilhosas porque tudo que é positivo, tudo que é construtivo faz bem ao cérebro, faz bem ao corpo e faz bem à alma. É um conjunto. Então vamos divulgar, vamos falar, vamos abordar coisas interessantes que enriqueçam o nosso intelecto, o nosso cabedal intelectual e o nosso cabedal também físico, né? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre, eu até falei em alguns vídeos, não me lembro qual foi, que aqui nós abordaríamos a literatura brasileira. Mas eu não vou falar sobre literatura brasileira apenas porque até eu falei muito sobre literatura brasileira, eu fiz todo o programa na nossa primeira temporada, né? Então, agora, nessa segunda temporada, nós gostaríamos de falarmos sobre literatura feita lá do outro lado, né, do mundo, né, lá fora. Então, nós vamos falar um pouco sobre literatura russa, vamos falar também sobre literatura inglesa e talvez até outros países que ninguém nem fala muito em suas literaturas, nós vamos pesquisar, vamos trazer para cá e vamos divulgar sobre as mesmas. Mas hoje eu quero abrir um capítulo especial para falarmos sobre o maior nome da dramaturgia mundial. Vocês podem pensar até que são os autores, né, das novelas brasileiras, mas não é. Nós vamos falar aqui sobre o gênio da dramaturgia mundial que se chama, ou que se chamou, William Shakespeare. Exatamente, William Shakespeare. Quando você ouve falar Romeu e Julieta, seja o livro, seja o filme, o primeiro filme que eu creio que foi em 1968, eu até assisti agora há pouco um trecho, você automaticamente remonta para a figura de Shakespeare. Mas o trabalho dele, o cabedal dele é muito maior, muito mais rico do que nós imaginamos. William Shakespeare nasceu aos 23 de abril de 1564, numa cidadezinha da Inglaterra chamada Stratford-upon-Avon. Ele era filho de um comerciante que depois se tornou subprefeito dessa cidade e, obviamente, de uma senhora dona de casa que era a mãe dele. Segundo alguns biógrafos, uns dizem que ele tinha uma situação financeira muito boa, outros dizem que ele não tinha uma situação lá muito boa, mas a verdade é que ele sempre gostou muito de ler, sempre teve um senso de intelectualidade muito forte e sempre voltado para as questões da escrita, do texto. E isso favoreceu muito a ele, lógico, a sua profissão. Ele, por volta dos 18, 19 anos, se casa, tem 3 filhos, e cansado ali daquela vidinha naquela cidade que não oferecia a ele oportunidades de crescimento, ele ruma para Londres, a capital da Inglaterra, onde ele chega lá e lá ele tem condições de botar para fora a capacidade intelectual e profissional que ele era detentor. Então ele foi no ano de 1594, ele chegou à capital londrina, depois de trabalhar muito, de estudar muito, ele leu muito, estudou muito, se fortaleceu muito na questão intelectual. Há alguns biógrafos que dizem que ele, até chegar a trabalhar nos teatros, ele fazia trabalhos muito simples, mas isso é uma questão que nós não queremos falar aqui, nós queremos falar aqui da capacidade dele intelectual. Então, tem gente que diz até, biógrafos que dizem até que ele cuidava de cavalos, que ele falavam até que é como se fosse subemprego. Então, não é nossa meta falarmos sobre isso aqui. A nossa meta aqui é falar sobre a capacidade dele intelectual, a riqueza dele intelectual. Então, no ano de 1594, ele tem 2 ápices, digamos assim, se é que pode existir mais de um ápice, que foi a entrada na companhia de teatro Lord Chamberlain e também, posteriormente, ele se torna sócio do Globe Theatre, onde mais tarde foram encenadas 2 peças dele,
Hamlet e o Rei Lear. Então, William Shakespeare, com o seu trabalho, com a sua desenvoltura e as pessoas consumindo as suas obras, ele se tornou um homem muito rico, se tornou um homem rico e muito influente em toda a Inglaterra. E ele fez, nós vamos falar aqui sobre algumas obras dele, que só para o teatro foram cerca de 40 peças teatrais, divididas em comédia, em tragédia e peças históricas. Nós vamos falar aqui sobre algumas, como Romeu e Julieta, mundialmente conhecida, Hamlet, Macbeth, A Tempestade, Júlio César, Antônio e Cleópatra, né? Vale ressaltar que isso aí é uma questão histórica. Falar também sobre Otelo, grandes nomes, grandes peças teatrais, famosas no mundo todo até hoje. Ele escreveu também sonetos, foram cerca de 140 sonetos, ou seja, uma baita de uma bagagem cultural, intelectual, profissional, deste grande gênio da dramaturgia mundial, que foi poeta e que se tornou, e é até hoje, o maior dramaturgo da literatura mundial. Depois que ele fez isso tudo, ainda muito jovem, aos 52 anos, ele retorna para a sua cidade natal, vai viver lá os seus últimos dias e no ano de 1516 ele parte para a eternidade, deixando seu legado. Vale ressaltar que as obras de William Shakespeare são admiradas e são de uma riqueza muito grande, uma riqueza, cada personagem é muito rico, é muito cheio de nuances, é muito cheio de informações. É muito interessante o trabalho dele e muito enriquecedor. Se a gente não pode assistir às peças, podemos ler os livros. E se houver filmes, vamos assistir. Tá aí, pessoal. Mais um grande gênio, mais um grande nome da intelectualidade mundial. Alguém que passou pela Terra e deixou aqui no nosso planeta um legado interessante. Um legado de informação construtiva. Vamos dar os nossos aplausos, né, ao Sir William Shakespeare e agradecer pela grande e vasta obra que é atual até os nossos dias. Até agora você pode ver as obras dele e você vai ver que tem muito a ver com a sociedade em que estamos inseridos. Compartilhem este vídeo se quiserem, deem um like se quiserem e até a nossa próxima atração, que será com certeza um vídeo bem interessante e bem bacana. Já que estamos falando de teatro, a nossa próxima atração. Tá contado, pessoal, e até o próximo vídeo.